Se você já leu o apologista evangélico chamado Carlos Collett, com certeza você amou esse livro, tá? É uma apologética profunda e é quase irrefutável os argumentos que ele utiliza no seu livro, esse livro aqui, Inovações do Romanismo. Mas parece que isso não impressionou muitos católicos, não, tá? Um deles é um vídeo que passaram para que eu pudesse fazer um react do senhor João Vitor, bem conhecido já do nosso canal aqui, tá? O canal dele é o Resgatando a Alma, uma coisa assim. E ele, olha a coragem do rapaz. Ele diz que vai fazer uma série, começou esse vídeo da primeira série dele desmentindo o Carlos Collett. Desmentindo o Carlos Collett. Que coisa. Eu fiquei impressionado. Falei assim: olha, conhecendo, lendo este livro de capa a capa e vendo os argumentos que o autor utiliza para refutar o romanismo, eu fiquei realmente assim, surpreso, né? E me aguçou a curiosidade. Deixa eu ver então o que que o João vai fazer para refutar o Carlos Collett. Não tem nada de novo debaixo do sol, né? Eu já sabia, eu já conhecia o modus operandi do João e como que ele não sabe interpretar texto. O João, ele tem uma deficiência, eu não falo isso para denegri-lo, mas para ajudá-lo. Ele tem uma deficiência muito grave em interpretação de texto. Ele vai citando textos sem ao menos pesquisar. Ele não faz pesquisa. Eu não sei de onde que ele tira essas coisas, né? Talvez seja de site católico, que fica pensando ali fora do contexto as coisas e vai montando seus vídeos a partir disto. Ou talvez do chat GPT, né? Não sei. Mas enfim, o título do vídeo dele é Papado, Tradição Apostólica ou Inovação da Igreja Católica, série Desmentindo Carlos Collett. Então eu fui assistir o vídeo dele e me deparei com cada argumentação e assim, a comprovação de que ele lê mal, entende pior ainda, cria espantalho e bate em cima desses espantalhos. Mas vamos chegar de conversa aqui, vamos parar de conversar, vamos deixar o senhor João Vitor falar, vamos ver como que ele vai assim detonar o Carlos Collett do Inovações do Romanismo. Vamos lá. Tá? Eu vou estar respondendo aqui esse livro chamado Inovações da Igreja Católica Romana, do autor Carlos H. Collett, tá? Essa aqui é uma versão que eu tenho da editora João Calvino Publicações em parceria com a editora Fiel, tá? Esse livro tem sido utilizado por vários apologetas protestantes como se fosse, assim, o suprassumo, como se fosse o melhor material apologético protestante que tem no mercado. Gente, quem é apologista evangélico sabe muito bem que ele está falando é uma barbaridade, né? Ele está inventando coisas da cabeça dele. Este livro, ele é excelente, bom, mas não é o suprassumo, como ele está dizendo, não. É um dos melhores que nós temos, mas não chega a ser assim, olha, o melhor livro contra o catolicismo. Não é, tem livros bem melhores, mais atualizados ainda, tá? Então o que ele está falando é coisa da cabeça dele. Mas a gente vê aqui que tudo que foi utilizado aí pelo Carlos Collett, todos os argumentos dele são argumentos assim pueris, infantis até, e talvez até desonestos. A gente vai poder. Pueris, infantis e desonestos. Olha, ele deve ter alguma bala de canhão na manga ali para atirar, né, para arrebentar com os argumentos do Carlos Collett, né? Porque para usar uma terminologia como essa, o cara tem que ser muito bom, né? Primeiro ele tem que provar que ele foi desonesto, que o autor do livro foi desonesto e que é pueril e infantil a sua argumentação. Pelo que eu vi do vídeo dele, até onde eu assisti, ele não provou nenhuma das três coisas, né? Mas vamos deixar ele falar. Concluir isso aqui no vídeo de hoje, tá? Ele trata aqui várias supostas inovações da Igreja Católica, né? Primeira é a supremacia do Papa, mas ele fala também do cânon das Escrituras, da interpretação das Escrituras, transubstanciação, invocação dos santos, culto às imagens, né?
purgatório, penitência, indulgência, tradição, Imaculada Conceição e infalibilidade do Papa. Tá? São estas aqui doutrinas que, de acordo com Carlos Colette e a maioria dos protestantes, são inovações da Igreja Católica. Não é de acordo com os protestantes. Até os ortodoxos concordam com isso. E olha que os ortodoxos são tão antigos quanto os romanos, tá? E eles não aceitam isso. Transubstanciação, supremacia do Papa, purgatório, Imaculada Conceição. E aí, será que isso é coisa de protestante? Não. A Igreja Ortodoxa não aceita nada disso. Então isso não é coisa de protestante. E sim, é uma inovação sim. Por exemplo, imagine se alguém chegasse no Concílio de Nicéia e falasse que o bispo romano é chefe de todas as igrejas, que Maria foi assunta aos céus com corpo, alma e espírito, que Maria nasceu sem pecado, que existe um lugar chamado purgatório, onde as almas vão esperando ser purificadas, que existe um terço escapulário, que você tem que rezar missas para as pessoas saírem desse tal purgatório, né? Que o cânon verdadeiro é o cânon que traz aqueles livros, 7 livros a mais que estão no Antigo Testamento da Bíblia Católica, né? E por aí vai, gente. Se alguém chegasse com essas ideias no Concílio de Nicéia e colocasse isso para aqueles pais da igreja que estavam no concílio, os caras iam ficar com cara de ué. Pessoal, mas de onde surgiu esse maluco aí? Né? Isso aí não é igreja evangélica, não é igreja cristã de modo algum. Né? Então, é inovação sim. E essas inovações são inovações do romanismo. Preste atenção. Inovações do romanismo. Não é inovações católicas. É inovações do romanismo. Porque a igreja católica é muito maior do que a igreja romana. Romano, e nós vamos responder isso devidamente aqui com fatos, história e as devidas citações, tá bom? Carlos Colette, nessa obra, pelo menos nesse primeiro capítulo, para tratar do papado, ele se utiliza de duas argumentações, tá? Primeira argumentação, ele vai atacar a questão da supremacia, e na segunda, a supremacia do bispo de Roma, e na segunda ele vai atacar a hierarquia das igrejas em relação a Roma, tá? Interessante, quero ler aqui, ele diz aqui no finalzinho do primeiro parágrafo. Se é verdade, como creem os romanistas, que o bispo de Roma é o cabeça da igreja cristã, o vigário do Filho de Deus, o bispo dos bispos, a quem todos os cristãos devem obedecer como a Deus, a igreja evangélica não tem razão de existir. E você que é meu amigo evangélico, meu amigo protestante que está assistindo esse vídeo, se nós chegarmos à conclusão de que o bispo de Roma é a cabeça da igreja cristã, se a gente encontrar vestígios disso na história, eu quero te convidar a estudar mais a fundo as doutrinas da Igreja Católica e perceber que nós estamos com a verdade. Sempre vocês estão com a verdade, né? O problema é demonstrar essa verdade com fatos históricos, bíblicos, teológicos e lógicos, né? Eles sempre estão com a verdade, sempre. Isso aí é a retórica católica sempre. Agora, é mais fácil você achar cabelo em ovo, é mais fácil você achar chifre em cabeça de cavalo, dentes em galinha, do que você achar um papado na história da igreja ou na Bíblia, que é pior ainda, né? Então isso eles precisam provar. Não é simplesmente ficar afirmando que existe papado. Prova isso. Até agora nenhum católico conseguiu provar isso, né? O que eles fazem são distorções da história. E nós vamos mostrar como que o Vitor distorceu a argumentação real do autor aqui da Inovações do Catolicismo ou do Romanismo, o Carlos Colette. Bom, o primeiro argumento dele, assim, que eu acho fraquíssimo, tá relacionado ao título, tá? Ó, presta atenção, porque aqui começa a criação de espantalhos, tá? Aqui ele começa a criar o seu espantalho particular. Ele vai criar um argumento que o Carlos Colette nunca utilizou, nunca. Então ele vai criar esse argumento, vai imputar esse argumento ao Carlos Colette e vai ficar batendo nesse argumento.
nesse espantalho, durante todo o vídeo. Toda a argumentação dele, as citações que ele vai trazer é para bater nesta premissa que ele inventou, que não é admitida pelo autor do livro. E eu vou mostrar e provar isso para você. Vou projetar aqui na tela para vocês a citação dele. Está escrito assim, ó. Desafiamos que se nos prove que houvesse sido dado algum desses títulos exclusivamente ao bispo de Roma, desde o primeiro Papa até Gregório I, inclusive, isto é, em um período de mais de 500 anos. Os padres primitivos não se teriam prestado facilmente a dar ao bispo de Roma os títulos de príncipe dos sacerdotes e sumo sacerdote, que somente pertencem a Cristo. Nunca as escrituras pensaram em aplicar exclusivamente a esse título qualquer bispo. Todo o povo de Deus é chamado nas escrituras a um sacerdócio real. Na época em que os títulos de sumo sacerdote esteve em uso, era aplicada igualmente a todos os bispos. Temos um caso notável disso mesmo consignado pelo jesuíta Labi nas atas do concílio. São as palavras de Anacleto, bispo de Roma, no segundo século, em sua segunda epístola. Abre aspas, os sumos sacerdotes, isto é, os bispos, devem ser julgados por Deus. Summi sacerdot id est episcopi a Deo judicandi. Né? Então, o que Carlos Collet está fazendo aqui? Qual que é? Agora, preste atenção. Olha o que ele vai falar. Isso ele está inventando, tá? É entendimento dele. Ele tirou o Carlos Collet do contexto e está imputando a ele uma ideia que não está no livro. Aqui é muito importante essa parte para você entender o espantalho dele. O argumento do Carlos Collet, vou resumir aqui para vocês. Se não tem a palavra Papa na história e nos primeiros séculos ou na Bíblia, então o papado não existe. Ele nunca disse isso. Esse não é o argumento dele. Esse não é o argumento dele. Ele tirou o autor fora do contexto, fez uma interpretação totalmente enviesada e esdrúxula, e a partir dessa interpretação esdrúxula que ele fez fora do contexto, aí ele vai criar um argumento, imputar ao autor do livro, que o autor do livro nunca utilizou. Nunca utilizou. É basicamente isso que ele está dizendo aqui. Se não era dado o título de bispo universal para o Papa, né, até Gregório I, né, do primeiro Papa até Gregório I, logo não existe papado. Olha para vocês verem o nível de argumentação do Carlos Collet para rebater e para dizer que o papado é uma inovação. Tá? Será que é o nível de argumentação do autor ou o nível de argumentação deste suposto refutador aqui do Carlos Collet? Série desmentindo o Carlos Collet. Olha o nível de argumentação dele, né? Então, o cara ele nem percebe nos erros, nos obstáculos que ele coloca na argumentação dele, né? Os erros que ele comete. Como eu disse em outros vídeos, né? Desde os nossos primeiros vídeos lá atrás sobre transubstanciação, que eu falo, o João, ele não sabe interpretar texto, tá? E isso eu tô sendo muito, assim, bonzinho com ele, tá? Porque eu poderia falar que ele está sendo desonesto, ele está tirando, tá, o Carlos Collet do contexto. Está tirando do contexto. Mas eu vou dar uma colher de chá para ele, vou acreditar que ele tem problemas em interpretar texto, tá bom? Então vamos entender assim. Vamos deixar ele falar aqui para a gente responder depois. É um argumento, como eu disse para vocês, infantil. Né? Por que infantil, Valvito? Você não está sendo muito agressivo com Carlos Collet? Não, na verdade. Realmente, eu tenho que concordar com ele. É um argumento muito infantil. Infantil mesmo. Quem queria tentar destruir o papado inventando que, pelo fato de não existir a palavra papa, ou bispo universal, ou chefe supremo da igreja, isso significa que o papado de fato não existe. Não é este o argumento, tá? Não é este, nós vamos provar isso aqui. Mas vamos deixar aqui no restinho. O vídeo não é para refutar o vídeo inteiro dele, tá? Já tá ficando grande esse vídeo. É só para demonstrar como que ele interpretou ou como que tirou fora do contexto o Carlos Collet, construiu um argumento falso, imputou ao autor do livro e a partir disso criou um espantalho e bateu nesse espantalho até o final do vídeo. Não, né? Se nós seguirmos essa
essa mesma lógica, nós não podemos crer em uma trindade, que a trindade ela foi definida e utilizada esse termo, essa nomenclatura, através dos concílios do século IV. Nós não podemos crer, por exemplo, que Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, porque isso foi um título, entre aspas, né? Um título dado a Jesus Cristo através dos concílios do quarto e quinto século. Por que que essa comparação dele ela não procede? Simples, tá? A Trindade, apesar do termo não estar na Bíblia Sagrada, a doutrina está lá. Você pode encontrar a Trindade facilmente nas Escrituras. O Pai sendo chamado de Deus, o Filho sendo chamado de Deus e o Espírito Santo sendo chamado de Deus. Atributos que só Deus Pai tem é compartilhado pelo Filho e pelo Espírito Santo também. Então, está bem clara a doutrina da Trindade nas Escrituras, só não está o nome, né? No Concílio de Nicéia, um pouquinho antes, né, com Tertuliano, e um pouquinho antes com Teófilo ainda na língua grega, começou a se dar o nome de Trindade para esse mistério no qual envolve a pessoa de Deus. E aí você vai ver que a doutrina está nas Escrituras. Agora, quanto ao papado, não existe nem o nome e nem a doutrina. Quanto ao purgatório, não existe nem o nome e nem a doutrina. Você não pode encontrar purgatório, você não vai encontrar na Bíblia purgatório ou papado. Eles simplesmente não existem. É um anacronismo você querer achar papado nas Escrituras. E o nome, muito menos, tá? Então, é por isso que não procede o argumento dele utilizando a Trindade ou as duas naturezas de Cristo. Agora, vamos ver o que realmente o Carlos Collett falou. E o que ele não citou aqui, para nós entendermos de fato o que o Carlos Collett falou, tá? Eu estou aqui no capítulo 1, Supremacia do Papa, e ele começa citando aqui, na parte de cima, Mateus 23, 10 ao 12, onde Jesus fala que ninguém deve ser chamado de guia, de pai, e que quem quiser ser servo, quem quiser ser maior dentre vós será vosso servo, e a quem mesmo se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Aí ele vai falar: uma questão tão importante como a que está registrada no título deste capítulo tem de ser tratada com muita clareza, segundo a solução que a ela se dê. Assim resultará a verdade ou a falsidade de um dos sistemas religiosos, ou protestante ou catolicismo romano. Se é verdade, como creem os romanistas, que o bispo de Roma é o cabeça da igreja cristã, o vigário do Filho de Deus, o bispo dos bispos, a quem todos os cristãos devem obedecer como a Deus, a igreja evangélica não tem razão de existir. De nossa parte, vamos pôr a questão na tela de discussão, e estas páginas servirão para demonstrar a falsidade de tal afirmação. Agora quero que você preste atenção, porque esse é o ponto-chave para você entender a argumentação do Carlos Collett em todo o capítulo 1 sobre supremacia do Papa, tá? Ele vai estar dialogando com um dos maiores apologistas católicos antiprotestantes da Idade Média, que é o cardeal Bellarmino. E ele vai citar algo que o cardeal disse, e é em cima disso que ele vai refutar. Só que isso, o senhor João, muito espertamente, não colocou para os seus seguidores, né? Mas nós vamos citar aqui, ó. Ele vai dizer: principalmente pelo assunto da primeira importância, a supremacia. O cardeal Bellarmino diz que a supremacia do Papa é a súmula essência do cristianismo. Primeiro, de que se trata quando se fala do primado do pontífice. Diluei, em poucas palavras, das coisas mais importantes do cristianismo. E logo ele acrescenta, né, o Bellarmino: pode-se provar a supremacia do bispo de Roma por 15 diferentes nomes ou títulos, tais como príncipe dos sacerdotes, sumo sacerdote, vigário de Cristo, bispo universal e muitos outros que significam a mesma coisa. E aí o Carlos vai citar a referência onde Bellarmino diz isso, tá? Aí sim começa o parágrafo que foi citado aqui pelo senhor João, tá? Desafiamos a que se prove que houvesse sido dado algum desses títulos
exclusivamente ao bispo de Roma, desde o primeiro Papa até Gregório I, inclusive, isto é, em um período de mais de 500 anos. Os padres primitivos não teriam prestado facilmente a dar ao bispo de Roma os títulos de príncipe dos sacerdotes e sumo sacerdote, que somente pertencem a Cristo. Tá vendo como que faz a diferença? Então, o que Carlos Collett está batendo é no argumento de Bellarmino, de que você pode provar a supremacia do bispo de Roma, do Papa, através dos seus títulos. E aí, o senhor Carlos Collett ele vai escrever esse capítulo inteiro e detonar esta argumentação. É isso que é a argumentação do Carlos Collett, não essa vergonha que o senhor João Vitor fez, não esse espantalho que ele criou. O que ele criou? Ele simplesmente imputou ao Carlos Collett o seguinte argumento: olha, não existe o nome papado, bispo universal, bispo dos bispos, portanto, logo, não existe papado. Não é isso. O que ele está batendo aqui é no argumento de Bellarmino, de que você pode provar a supremacia papal através dos títulos dos bispos de Roma. E aí ele vai provar que isso é uma mentira, que inclusive muitos papas negaram esses títulos. Já que eles negaram, logo não há supremacia, tá? E é isso que ele vai tentar provar, mas já tem vício de origem já. Como se diz em direito, né? Já tem vício de origem. Não tem como dar prosseguimento a uma refutação, sendo que a refutação não faz jus ao real argumento do autor. Tá? João, cá entre nós, para que tá ficando feio, tá? Para com essa sua série agora, tá? Ou você aprende a ler dentro do contexto e aprende a ler de fato, fazer interpretação de texto de fato da fala dos seus oponentes. Caso contrário, você só vai passar vergonha. Como eu disse, esse vídeo aqui não é para refutar todo o vídeo dele, mas eu quero fazer um vídeo muito especial sobre o Concílio de Sárdica, que ele vai citar aqui como prova do papado. E depois um vídeo separado sobre as falas de Inácio, Clemente, Irineu e Filipe Schaff, tá? Para tentar provar que o Papa realmente tinha poder, né? Ele tinha uma supremacia e dominava sobre todas as igrejas. Mas fica para uma outra ocasião. Já está tarde e eu quero acabar esse vídeo aqui porque já está muito grande. Mas se você gostou, me segue no Instagram, me segue aqui também no canal Defensores. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário. Que mais? Deixe seu like, que é muito importante também para a relevância do nosso vídeo. E compartilhe esse vídeo nos seus canais do WhatsApp, na escola dominical, na célula, na igreja, enfim, para os seus amigos. Pode reproduzir nos seus canais também, tá ok? Desde que cite a fonte lá, o nosso canal também. Fique à vontade. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.